que es un método vivencial. Sandra Rojas, retador. Sí. Ese es un video de los módulos del seminario de liderazgo Cóndor Blanco. Es muy importante entender que una metodología vivencial nos apoya más do que 1000 libros. Sin embargo, es muy importante leer libros también, libros poderosos que nos ayuden a generar el marco teórico para aplicar la vivencia. Entonces, estamos empezando la conferencia Cómo cerrar ciclos. Primer elemento importante para entender cómo cerrar ciclos, para iniciar nuevos proyectos, porque si tú no cerras ciclos, siempre va a tener algo, un rezago, algo que está ahí, que tú traes del pasado. Entonces, es como un peso, y ese peso siempre va a te frenar de alguna manera. Por eso es importante encontrar la forma de cómo tú cerrar los ciclos para que tú puedas direccionar esa energía hacia el nuevo. Es como tú tener muchas aplicaciones abiertas en el computador, muchas aplicaciones abiertas en el smartphone, y eso va consumiendo memoria. Entonces, es importante liberar esa memoria. Y luego nosotros vamos a explicar para ustedes que eso ocurre en el cerebro también. El primer elemento importante para tu aprender a cerrar ciclos es comprender que tú eres co-creador de la realidad que tú vives actualmente. Todos nosotros tenemos un conjunto de resultados que nosotros podemos llamar esta Y. Esta Y es el conjunto de resultados generados por una serie de creencias, de patrones, de paradigmas que hemos construido durante la vida, que se llama la X. La X, esse conjunto de crenças, nos genera um resultado que é a Y. Se nós queremos um resultado novo, Z, o quão lógico pensar que fazendo o mesmo, nós vamos saltar e ter um resultado diferente fazendo o mesmo ou pensando da mesma forma. O quão lógico será isso? Então, não é tão lógico, certo? Ou seja, é muito importante dentro de uma equação matemática cambiar os valores das variáveis para que tu puedas ter um resultado diferente. Então, o resultado diferente que seria aprender a gestionar crenças limitantes diferentes ou eliminar as crenças limitantes e gestionar um modelo de crenças diferentes dentro de tu vida, que seria a N. Então, a N seria o conjunto de crenças para que tu puedas realmente ter um resultado diferente. O que eu estou falando é, se tu queres um resultado diferente, haga algo diferente. Aqui vem a colaboração de lo que nós estamos falando. Bem-vindo, Edgar. O que estamos falando é, se nós queremos um resultado diferente, temos que cambiar os patrões de pensamento, os patrões de sentimento. E esses patrões de pensamento e sentimento são criados desde niño, através das combinações neuronais. Ou seja, os físicos quânticos, os neurólogos estudaram e observaram que nós utilizamos 5 a 8% do cérebro. Por quê? Porque nós sempre temos os mesmos caminhos entre os neuronas. Os conhecimentos são representados pelos caminhos através dos neuronas. Então, nós sempre vamos pela mesma zona de conforto, mesmo caminho, a zona de conhecimento. Então, se nós queremos generar um resultado diferente, uma transformação personal, é muito importante entender que temos que entrar dentro de nós para redesenhar, para compreender essas crenças que nós formamos em algum ponto e desfazê-las, cambiá-las, para que nós podamos gestionar um resultado diferente externo. Existe um poder de cocriação dentro de nós. Se nós cerramos os olhos e visualizamos algo com muita intensidade, muitas vezes isso ocorre. Ou se nós temos uma intuição, vem e nos ocorre. Então, existe um elemento interno e externo. Se nós sentimos paz, sentimos tranquilidade, muitas vezes manifestamos uma realidade tranquila. Por isso, existe um poder de cocriação
entre el externo e interno. Por eso es muy importante nosotros darnos cuenta del contexto donde estamos para que podamos entender cómo cerrar los ciclos de una manera efectiva, de una manera que realmente no se queden abiertos. Lo primero elemento importante es que tenemos una costumbre muy alta de abrir las cosas y no cerrar. Nosotros normalmente iniciamos un proyecto y no cerramos, iniciamos otro proyecto y no cerramos. Incluso nas relações, nós começamos uma relação e esperamos a ver se a vida Estamos regressando. Se cortou um pouquinho. Sí, Germán, já temos apresentador. Então, apresentador em português. Muito bem, então é importante entender que somos especialistas em abrir ciclos e deixamos abertos os ciclos. E isso é como eu falei antes. É como tu abrir muitas aplicações no computador e que passa? O computador se queda lento, porque o processador não alcança a processar tudo isso. Outro elemento importante é que temos mala organização. Então, não sabemos para onde vai, né, para onde vamos, hacemos excesso de atividades, não temos uma prioridade clara, não temos um sonho prioritário, principal. É muito interessante observar que todos os triunfadores na história, e triunfadores, eu não digo só pessoas com poder aquisitivo, eu digo pessoas que deixaram um legado, que deixaram uma mensagem importante. Todas essas pessoas, elas tinham um sonho claro, tinham um objetivo claro, uma aspiração clara. Muitas vezes nós não temos claro nem as prioridades básicas nossas, não temos claro um projeto de vida, não temos claro um sentido de vida, uma missão personal. Por isso é muito importante volver ao fundamental. E dentro dessa desordem de não saber para onde vamos nos llenando de atividades para nos sentir-nos úteis. E muitas vezes vamos nos sentindo workaholic dentro das atividades e vamos nos llenando de coisas por fazer. E muitas vezes não temos a disciplina, o foco, a concentração para cerrar, para concretar, para terminar as coisas. Então, vamos generando desordem e mala organização na casa, desordem e mala organização nas finanças, no escritório, na oficina. Ou seja, essa desordem vai se capitalizando, digamos assim, e vai generando um acúmulo de energia. Dentro da cultura oriental há um elemento muito interessante que se chama o Feng Shui. O Feng Shui nos dias de hoje está sendo utilizado nas organizações através de várias metodologias também. Inclusive, nos Estados Unidos, agora existe uma tendência que se chama personal home, que é uma profissão, que é um organizador personal. A pessoa vai em tua casa e organiza. Mas isso há milhares de anos no Oriente já se hacía, que é a harmonia da casa. Quando a casa tem uma harmonia, quando a oficina tem uma harmonia, existe uma energia que vibra melhor dentro desse contexto e te dá mais claridade mental, digamos assim, para que tu sepas para onde vas. Então, esse é um elemento muito importante para iniciar, que eu vou dar dentro dos passos de como tu cerrar ciclos. Outro elemento importante, exatamente, Leonor, como é adentro, é afuera. Normalmente, tu vas à casa da pessoa e tu já sabes muito do que está ocorrendo dentro da pessoa. Então, tu podes ver o carro da pessoa, a oficina da pessoa e podes ter, digamos assim, muita informação sobre ela, digamos assim.
Em geral, estamos apagando incêndios, estamos na urgência, não estamos no importante, estamos improvisando, muitas vezes não temos claro na organização personal, estamos improvisando e estamos apagando incêndios constantemente, porque falta prioridade, falta projeto de vida, falta treinamento nosso, treinamento personal mental, treinamento de disciplina, treinamento para cerrar ciclos. Claro que sim, há necessidade de treinamento também, para tu aprender a cerrar ciclos sem medo, sem apego, que são os mais grandes inimigos que nós temos dentro da parte de cerrar ciclos, o medo e o apego. E, además disso, dentro do contexto atual, temos distratores. Constantemente estamos trabalhando, digamos assim, em algo e vem o WhatsApp, vem a internet, vem o Instagram, vem o Facebook. Não logramos generar consistência dentro de lo que hacemos. Por exemplo, começamos a fazer algo e nos distraímos, começamos a fazer outra coisa, nos distraímos, ou quando nós estamos na oficina, alguém vem e nos distrai, e muitas vezes perdemos ritmo, perdemos produtividade. Há estudo que diz que quando nós estamos fazendo algo e nos distraímos com outro, demoramos 8 a 10 minutos para recuperar a linha de pensamento anterior. Então, se nós estamos como num ritmo de pensamento de concentração e vem distractor, por exemplo, me acordei que tenho que fazer algo, e vem grupo de WhatsApp que nos pita, e nós começamos a entrar na discussão de WhatsApp, que não é urgente, não é importante, mas nos distrai naquele instante, demoramos depois 8 a 10 minutos para recuperar o nível de energia, además do tempo que gastamos dentro dessa atividade. Mas o tema não é só esse, vamos generando dentro da nossa mente uma série de hábitos, malos hábitos, onde não aprendemos a concretar, não aprendemos a cerrar, não aprendemos a concretizar o que nós começamos. E isso, dentro da cultura ancestral, se chama falta de capacidade de terra, por isso se chama aterrizar, por isso se chama concreto, concretar, ou seja, de aterrizar, de consolidar. Por isso, nos falta disciplina, nos falta capacidade de generar ritmo, capacidade de generar disciplina. E isso vai generando esse modelo mental que nós começamos algo e paramos, começamos outro e não terminamos. E vem aquelas intermináveis listas de coisas por fazer que nós vamos deixando para depois, para depois, para depois. E aí vai entrar um outro elemento muito importante que eu vou explicar para vocês agora, com a teoria de Fritz Perls. Fritz Perls foi um alemão que criou uma teoria muito interessante que se chama teoria da forma ou Gestalt. Gestalt é um ramo da psicologia, há muitos enfoques psicológicos, há psicoanalítico, há sistêmico, há gestáltico, e Perls é um trabalho muito interessante. Eu estudei Perls durante muitos anos, e o mais interessante, há muitas coisas interessantes, mas o mais fantástico que me chamou demasiado a atenção é que ele estuvo no Oriente. Ele estuvo no Oriente e conheceu a cultura oriental, conheceu o budismo. E uma das coisas interessantes que Perls traz é o aqui e agora. Ou seja, quando tu logras cerrar os ciclos, quando tu logras ordenar-te, tu automaticamente começa a ter a mente clara e quedar-se no aqui e agora. Esse foi um dos maiores descobrimentos que eu tive durante os estudos. De hecho, pratiquei isso de diferentes formas, com mis coaches, com mis trainees, e realmente é muito efetivo. Quando nós logramos cerrar ciclo e lograr o ponto zero, que depois eu vou explicar qual é o ponto zero, nós logramos estar num estado de atenção e consciência do aqui e agora muito maior. Outra coisa que Perls traz para nós, que é muito interessante, é que existe
una figura fondo que é a combinação ou a representação de todo o que nos desperta interesse na vida. E muitas vezes, quando temos muitas figuras fundo, muitas situações que nos despertam interesse, e não somos capazes de concretizá-las, que segundo Peirce, quando tu termina algo, tu devolve essas coisas que saíram da figura fundo para o fundo, e isso se devolve para o universo. Então, muitas vezes, quando não logramos terminar o que nós abrimos, digamos assim, entramos num estado de saturação energética que se chama estado gestáltico. Estado gestáltico é um estado de saturação energética onde temos confusão mental, não sabemos por onde iniciar e nos quedamos buscando, digamos assim, uma distração para tentar llenar um pouco, digamos assim, daquele vazio que nos genera esse estado. E esse vazio, nós llenamos muitas vezes com vícios. Por exemplo, televisão, Instagram, internet, sexo, comida. Ou seja, buscamos llenar com coisas e vamos postergando coisas importantes que deveríamos priorizar. Por lo tanto, esse elemento de identificar as coisas pendentes e devolver a la figura fundo é muito importante para que podamos recuperar a energia vital. E se nós estamos nos distractores, observar, nós estamos nos distraindo com coisas que não têm nada a ver. Isso não quer dizer que não tenhamos tempo de recreação, tempo para desparvilar. Por exemplo, eu estava fazendo um coach de Tao del Tempo, que é a metodologia de organização del tempo que eu manejo, com uma coach, e ela se sentia culpável porque estava desperdiçando seu tempo em redes sociais como Instagram, entrava no Instagram, se quedava horas no Instagram, e ela lhe gusta no Instagram. Então eu disse para ela, mira, não há necessidade de sentir-te culpável. O que há que fazer é criar ventanas de tempo onde tu vai dedicar um espaço para desfrutar do Instagram sem culpa, mas vai dedicar um espaço de tempo, claro, dentro das atividades prioritárias. Ela começou a desenvolver essa estratégia e está feliz agora, sem sentimento de culpa. Por lo tanto, a teoria de Peirce dentro da área de volver al aqui a hora, cerrando ciclos, é muito importante para a metodologia que eu vou te explicar hoje. Outra influência importante dentro da metodologia que vou explicar hoje é Suryawan Solar, um escritor chileno, autor de muitos livros, que é o fundador de Cóndor Blanco também. Dentro dos livros, recomendo para vocês Manquelipe. Manquelipe, El Arte de Sobreviver em Tempos Difíceis, é um livro que traz bastante tips para tu cerrar ciclos e ordenar tus 12 prioridades. As 12 prioridades é uma representação circular, mas foi generada através de um símbolo sagrado que se chama Rueda Chacana. A cruz chacana, ou Rueda Chacana de los Incas, é uma cruz que vocês podem buscar depois na internet, muito importante, e que mostra a integralidade do ser humano, ou seja, a terra, a água, o aire e o fogo. O que significa isso? A parte da terra, que é toda a parte econômica, a parte do trabalho, a parte da saúde, a parte do água, que tem que ver com as relações, o amor próprio, a parte da família, a parte do aire, que tem que ver com aprender coisas novas, viajar, a parte de comunicação, o arte, os idiomas, e a parte do fogo, que tem que ver com o crescimento espiritual, o crescimento integral do ser, a filantropia, o legado que vamos deixar ao mundo. Então, esse equilíbrio dessa rueda chacana é muito importante, e as 12 prioridades nos ajudam a determinar onde vamos pôr o tempo de uma maneira equilibrada, sem que haja o desequilíbrio, por exemplo, de nos tornarmos workaholics, ou seja, trabalhar de 7 da manhã a 10 da noite todos os dias,
y no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para la cultura, para estudiar, para leer, no hay tiempo para el cultivar espiritual. Y la vida va pasando y nosotros vamos entrando num círculo vicioso, num círculo que é casa, trabalho, trabalho, casa, que está associado com a sobrevivência. De certa forma, a Matrix, onde estamos, nos imprime uma ilusão. Os orientales chamam el Sansara. El Sansara é uma ilusão onde estamos aprisionados a través de los deseos, aprisionados a través de uma necessidade de sobreviver, e muitas vezes nos enredamos solamente nisso e olvidamos que a vida é algo mais integral. A vida tem várias áreas. Estão me acompanhando? Estão me escutando bem? Eu gostaria de saber se estão escutando bem, que dê aí um ok, um perfeito, para que eu saiba que estão me acompanhando. Muito bem. Sandra contestou, Leonor também, Pela, excelente. Germán, muito bem, Germán. Então, outro elemento importante da enseñanza de Suryavan Solar é a acção consciente. Nós temos a capacidade de estar consciente em cada ação, nos ajuda a cerrar a ação bem. Muitas vezes, quando nós estamos fazendo algo, mas estamos pensando em outra coisa, estamos pegados no passado, nós não estamos aqui. Ou seja, estamos como zombie, digamos assim. É como as pessoas que estão caminhando na calle, pensando no que vão fazer, pensando no passado. Quase nunca vemos as pessoas ao redor. Por isso eu te desafio, empieza a trabalhar a vigília, empieza a trabalhar o auto-observador, através da meditação, através da disciplina, para que tu puedas empezar a perceber o entorno e para que tu puedas fazer cada coisa bem hecha a la vez. Castaneda, dentro das ensinanças de Dom Juan, ensinava, não importa o que tu hagas, haga bem hecho, ao máximo bem hecho cada coisa. Dom Juan transmite uma ensinança profunda, que se tu haces cada coisa o máximo bem hecho possível, tu vas lograr devolver essa energia para o universo e não vai estar se distraindo e vai ser muito mais efetivo. E vas ativar o que os orientales chamam esses múltiplos corpos que nós temos. Então, essa ensinança de Suryavan Solar é uma ensinança importante. Agora sim, vamos a los passos. A los passos para que tu puedas cerrar os ciclos e abrir a energia para o novo. Porque, como eu estava falando antes, se tu tens tantos ciclos por cerrar, é muito difícil que tu tenhas a energia, tenhas o dinheiro, tenhas a mente limpia para que tu puedas concentrar-te em novos projetos. Por isso é muito importante aprender a cerrar bem os ciclos. Primeiro elemento importante é o dar-se conta. Compreender que nós temos muitos ciclos por cerrar. Dar-se conta dentro de los ciclos e de las manhas e de los hábitos que hemos generado, onde nos generam mais ciclos. Porque isso é um ciclo. Ou seja, essa quantidade de ciclos que vamos deixando aberto, cerramos e abrimos, cerramos e abrimos, cerramos e abrimos. Como sair desse ciclo, certo? O segundo elemento é identificar-te. Logo eu vou explicar cada um deles ao detalhe. Identificar cada um dos ciclos, classificar cada um dos ciclos, identificar o que nos hace falta para cerrar esse ciclo, o que nos impede para cerrar esse ciclo. O terceiro, planeia. Haga um plano estratégico para cerrar cada ciclo. Concéntrate, executa esse plano, cerra os ciclos. E vamos começar agora, então, com o primeiro ponto, que é dar-se conta. Dentro do dar-se conta, é muito importante aumentar a vigília interna. A vigília interna, milhares de pessoas estão distraídas, como eu comentei antes, não sabem o que está ocorrendo ao redor, e nem tampouco dentro de ti. Por isso, aumentar a vigília interna é o que muitos sábios dizem,
aumentar o autoobservador, aumentar a capacidade de percepção interna, para que tu percibas onde estão tus ciclos. Como se identifica que ciclo se deve cerrar? Muito bem, Perla. Agora eu vou abrir um espaço para perguntas, e aí vou te contestar essa pergunta. Logo que terminar essas 4 diapositivas, onde vamos dar aí cada uma das 4 técnicas expandida em 4 etapas. Então, a primeira é identificar essas incomodidades, essa sensação gestáltica, como eu falei antes. Se nós temos uma sensação de baixa energia, de saturação mental, não sabemos por onde começar, tu está num estado gestáltico. E, por lo tanto, é muito importante tu generar uma decisão forte, uma decisão firme, para cerrar as coisas que estão pendentes, as coisas que has postergado em mais de uma semana, mais de um mês, mais de 3 meses. Começa por aí. Começa a observar e dar-se conta com as coisas que has deixado hacia atrás dentro de um tempo. Por isso, há uma técnica muito boa para identificar os ciclos por cerrar. Defina eles por área. Primeiro, os ciclos de terra. Os ciclos de terra têm que ver com o trabalho, coisas pendentes no trabalho. Então, aí vem uma etapa importante que é escrever, detalhar. Então, les invito a sacar da mente, porque quando estamos na mente, todo na cabeça, nós nos desgastamos e estressamos, porque estamos sobresaturando a mente com uma função adicional que é memorizar todos os ciclos pendentes. Por isso é importante escrever, poner no papel, fazer uma planilha de Excel ou fazer um mapa mental, que é uma técnica circular excelente. Então, tu podes fazer um mapa mental ou podes fazer uma planilha de Excel e tu pones por grupo. Primeiro grupo, a terra. Temas pendentes do trabalho, temas pendentes de saúde, por exemplo, eu tenho um check-up, o odontólogo, os exames, algo que has deixado aí quieto, que te dá medo, e aí entra algo super importante que é, el hecho es mejor que perfeito. É um tip poderoso que quero dar-lhes para vocês. Mejor ahora do que nunca. São palavras poderosas que tu puedes escrever, incluso eu vou pôr aqui no chat. El hecho es mejor que perfeito. Que perfeito. E mejor ahora que nunca. Há um dicho em Brasil que utilizamos muito. Nunca deje para después lo que puedes hacer ahora. Então, identifique por grupos. Primeiro, a terra, coisas do trabalho, coisas de dinheiro, por exemplo, deudas. Pagar deudas, cobrar dinheiro, todo relacionado com dinheiro, passaram na conta de cobro, todo relacionado com a parte econômica, a parte do trabalho, a parte da saúde. Isso é a terra. El agua é a parte emocional. Então, por exemplo, tu terminaste uma relação, pero tu sentes que essa relação não se quedou bem terminada, se quedou como aí, como algo que não se dijo exatamente, ou simplesmente tu desapareciste, ou a pessoa desapareceu. Então, se quedou com a sensação, que passou aqui, certo? Ou tens algo para falar com tu mamá, com tu primo, e tu vas deixando passar o tempo e não hablas. E essa pelotica chiquita vai crescendo, vai crescendo. Então, é muito importante perceber também os gestalts ou os ciclos pendentes do água. Por exemplo, uma pessoa te ofendeu, passou um limite e tu não dijiste nada.
y te quedas con aquella sensación, qué maluco eso, no me gustó. Entonces, es muy importante tú percibir eso, esa incomodidad, y entrar de acuerdo contigo mismo. O sea, aprender a identificar y luego trazar un plan para solucionar eso. Luego, no terceiro passo, eu vou dar vários exemplos de como tu pode solucionar uma gestalt emocional. Ou uma gestalt é o mesmo ciclo aberto. Como tu podes solucionar uma gestalt emocional e devolver para a figura fundo. El aire, ou seja, elementos associados com o estudo, coisas pendentes sobre o estudo, ou algum viagem que tu hiciste, ou alguma análise de um livro, ou algo que tu tens que entregar, associado com a parte do estudo também. Então, observe e classifique por grupos. O fogo é a parte emocional, ou seja, a filantropia, a parte de crescimento personal interno, alguma coisa pendente relacionado com a parte do fogo, da elevação, do crescimento personal. Então, uma vez que tu identificas e divide por áreas e escreve, aí vem o terceiro passo, que é o planear. O planear é muito importante, porque por algum motivo tu não has cerrado esses gestaltes, esses ciclos. Então, vale a pena tu gastar um pouco de tempo para analisar cada um deles. Pode ser que alguns sejam muito simples, pode ser que alguns sejam simplesmente que tu não tenias percebido, tu não tenias generado el dar-se conta e estava aí no tinteiro, certo? Muitas vezes ponemos as coisas no tinteiro, no baú, guardamos no baú, ponemos abaixo do tapete da casa o polvo, deixamos guardado no nosso quarto escuro. Todos nós temos, de certa forma, um quarto escuro, mas não é na casa de nós, dentro de nós. Deixamos aí guardadito, aí adentro, algo que não queremos mover, e deixa aí quietico. Pero, vou te dizer algo, a vida vai te mostrando situações e em algum momento vas ter que trabalhar isso. Porque esse é o nosso destino. De alguma forma, nós cerrar as cadenas de desejo para que podamos cumprir nossa missão. Hacer um plan para cerrar cada um, ou seja, ver que te impide, por exemplo, os temas emocionais. Que te impide? É o apego? Que te impide? É o medo do rechazo? É o medo de volver a engancharte na relação? É uma relação karmática? Porque às vezes há relações que tu vienes de atrás, de outros tempos. Aunque estamos em uma conferência de liderazgo, podemos falar desde uma filosofia oriental que existem os karmas. E os karmas são ciclos pendentes de ações mal hechas, ou mal cerradas, ou mal concretadas. Por isso, se tu não cerra um ciclo, pode ser que tu genere um ciclo kármico para o futuro. E aí entra um outro elemento interessante, que são a família, as constelações. Às vezes tu podes estar generando um ciclo pendente para tus descendentes. E eles vão ter que trabalhar daqui 2, 3, 4 gerações. Um determinado tema que tu não pudeste solucionar de uma maneira adequada. Por isso, por muitos motivos, é muito importante tu cerrar ciclos bem. Por ti, por los demás, por tu família descendente, etc. Então, haga um plano para cerrar. Por exemplo, se tem alguma relação emocional que tu cerraste, pero sentes que falta algo, e essa pessoa está lejos, essa pessoa tu não podes falar, ou tu começa a analisar com tu coach, e começa a ver que de pronto não é interessante falar com essa pessoa, tu podes fazer uma técnica que Peirce, por exemplo, tomou do budismo, que se chama a silla vazia. Existe uma técnica que muitos terapeutas gestálticos usam, que os budistas utilizavam, os monges budistas utilizavam, que é a cerimônia Chot, que é uma cerimônia para cerrar ciclos, e algumas delas utilizam a silla vazia.
Existe um livro muito bueno que les recomendo, que se chama Alimentando sus Demônios, que é de uma monja budista, que é especialista em cerimônia Chot. Busquem esse livro, é muito interessante e habla toda a origem da silla vazia, para que vocês busquem e entendam. Então, às vezes, é melhor tu buscar tu terapeuta, buscar tu psicólogo e fazer a técnica da silla vazia. Ou tu podes escrever uma carta de agradecimento e de purificação e limpeza. Ou tu puedes, incluso, citar a pessoa para charlar. Depende. Há situações que é melhor tu charlar com a pessoa e buscar a compreensão e o entendimento em conjunto. A hora que já esfriou, a hora que a coisa já está mais tranquila. Tu puedes cerrar de distintas maneiras, digamos assim, as gestalts. Pero é muito importante tu fazer um plano. Ou seja, tu escrever o plano. Eu vou fazer a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Logo vem outra técnica importante para cerrar ciclos, que é a qualificação entre facilidade e importância. Ou seja, tu podes generar 2 níveis em cada ciclo e tu podes evaluar se é um ciclo de fácil cierre, de mediano cierre e difícil cierre. Então, dentro do elemento de facilidade, tu podes calificar o 1 como fácil, o 2 como médio e o 3 como difícil. Ou seja, o que é fácil? Fácil tu podes fazer solo, tu podes fazer em 1 hora, por exemplo, arreglar os papéis de tu escritório, pode ser que tu hagas isso em 2 horas, então, fácil. Tu pones na fecha, que me impide hacerlo? Nada, simplesmente é foco e priorizar esse tema. Médio depende de vários fatores, às vezes depende de outra pessoa, de pronto tu podes fazer solo, pero é grande, demora vários dias, então tu podes classificar como médio. E difícil é um ciclo que realmente depende de muitas pessoas, depende de muitos fatores, então tu poderias classificar esse de ciclo difícil. E a importância é um conceito que nós juntamos e com a urgência e o que é importante para ti. Estamos juntando no mesmo conceito, digamos assim. Então, o A é importante, o B é média importância e o C é baixa importância. Então, o que significa isso? Lá realmente é algo que tu valoras, que tu quer, está dentro de tu projeto de vida, está dentro das coisas que te generam valor na vida. Pode ser coisas importantes, por exemplo, tu tens uma muela que se soltou, então se tornou urgente o tema, então é para allá, então tu não podes dar aí, não, espero daqui 2 semanas. Não, tu tens que solucionar já. Então, é um incêndio, já se tornou um incêndio, então é uma categoria A. Categoria B, pode esperar uma semana, tem uma certa importância, pero tu podes dar-te o tempito aí. E na categoria C, é baixa importância, ou seja, quando sobrar tempo, tu podes fazer, às vezes é algo que te deu algum desejo, ou às vezes tu te quedaste terco com o tema, queres fazer algo. Então, é interessante fazer essa avaliação, porque pode generar ciclos que, combinando a facilidade e a importância, se constitui C3, por exemplo, ¿sí? Que é baixa importância e difícil. Então, tu podes evaluar e dizer assim, eu realmente quero isso ou não. Posso dar de baixa desse desejo, né? Tu mesmo pode dar de baixa do desejo, tu pode chegar e dizer, vou dar de baixa e não quero mais fazer esse elemento. Então, tu saca de tu lista, tu saca de tu mente, tu dá de baixa de tu mente, entende? Porque, de certa forma, essas cositas estão aí, ocupando um espaço em tu mente. E aí, há outros elementos, por exemplo, que vão ser a 1, né? A 1 que é de alta importância e fácil resolução.
Entonces, ahí viene la estrategia para tú cerrar los ciclos y aliviar tus gestalts, o aliviar la cantidad de ciclos pendentes. Porque puede ser que haciendo una lista surja, no sé, 40, 50. Yo tenía una coach semana pasada que me mostró una lista de 150 ítems pendentes. 150. Yo solo dije, bueno, respira profundo y alegría, o sea, tenemos bastante trabajo. Y bueno, una vez que tú identifiques todo eso, comienza a evacuar, comienza a cerrar, comienza a devolver a la figura a fondo. Y para eso hay una estrategia que es, inicia por lo más fácil y más importante. Entonces, aprenda a cerrar rápido lo que es fácil de cerrar. Entonces, si tú empiezas a hacer el plan de acción, comienza a hacer un plan estratégico de separar las horas por día para cerrar, porque fíjate que tú no vas necesariamente tener vacaciones, pode ser que tú tengas vacaciones e pode ser propício para dedicarte a cerrar ciclos, certo? Pero normalmente o que ocorre? Tu estás trabalhando, tens hijos, tu vida sigue, certo? Então, como que tu vas fazer para cerrar os ciclos? Como tu vas fazer o plano estratégico para cerrar os ciclos? Então, aí entra na parte estratégica. Primeiro, separar algumas horas do dia solo para isso. Então, tu vai separar em tua agenda e tu vai dizer, essa é a hora feliz, a hora de los cierres de los ciclos. ¿Sí? Tu vas fazer uma tarefa programada numa hora do dia para desenvolver isso. E o objetivo é chegar no ponto zero, ou seja, que tu puedas limpiar essa lista, começando por los mais fáceis, começando por las coisas que tu puedes evacuar rápido, que tu puedes solucionar rápido. Então, começa por los que têm classificação 1, principalmente los A1 e B1. Então, começa por el A1, começa por el B1 e começa por el A2. Começa a solucionar. Dentro de tu lista, haga um ok bem grande em cada um que tu termina. Quando tu pones um ok bem grande, tacha, isso te genera uma sensação de bem-estar, te genera uma sensação de, uau, estou logrando cerrar mis ciclos. E isso vai te generando mais energia, mais motivação, e tu vas cada vez mais focalizando essa energia dentro dessa motivação, e assim tu vas fazendo um maratón de 21 dias. 21 dias é um tempo necessário e hábil e suficiente para tu cerrar 80% de los ciclos. A ideia, o objetivo é que tu hagas um maratón de 21 dias para cerrar 80% de los ciclos, que isso é o que nós chamamos de ponto zero. O ponto zero é que tu tenhas 20% máximo de ciclos e só os ciclos que são 3, os ciclos que são mais difíceis de cerrar. Por isso, 21 dias, começando em luna minguante ou luna nova, aproveitar a luna. Os antigos tinham uma sabedoria ancestral. Eles sabiam que as lunas influenciavam nós outros de alguma maneira. Então, aproveita para cerrar ciclos em luna minguante e nova. Aproveite essas duas lunas. Cerra 80% dos ciclos dentro dessas duas lunas. Em cada ciclo que tu vai cerrando, comemora, celebra. Cada dia cerra um ciclo mínimo. Traça como meta. Um ciclo diário, um ciclo diário, um ciclo diário. E termina essa tarefa de 21 dias. Porque, como nós temos lá
el mal hábito de no terminar lo que comenzamos, es probable que tú comiences a cerrar y no termine. Por eso, foco, concentración, cierra todos los ciclos. En 21 días, mínimo 80%. Utilizando essa estratégia de começar por lo mais fácil, logo ataca os mais difíceis. Utilizando a estratégia de leite é melhor que perfeito, melhor agora do que nunca. E visualiza, utiliza a capacidade tua de visualização para que tu puedas concretizar melhor tus cierres. Visualiza todos os dias por la mañana quais são os 3 objetivos principais do dia, quais são os cierres que tu vas a hacer nesse dia e visualiza tu cerrando com harmonia, com tranquilidade, com fluidez. Você senta, respira profundo e visualiza como um arqueiro mirando o blanco, ou seja, listo para tirar a flecha. Então, visualiza tu atirando essa flecha certeira, solucionando. E uma vez que tu tenhas hecho los cierres de los 80 ciclos, de los 80% de los ciclos tuyos, celebra. Haga un reconocimiento para ti, te da un regalo, vai num jacuzzi, te entrega una cena, o sea, algo que te gusta, vai num concerto que tu queres hace mucho tiempo, haga un viaje, o sea, te dê un premio y estipula el premio antes de começar o maratón. Ou seja, antes de começar o maratón, define o prêmio. Ou seja, quando eu terminar estes, vou me dar esse prêmio. Quando eu terminar esto, vou dar esse prêmio. Quando eu terminar todo, vou dar esse prêmio, que é o viagem maravilhoso que eu mereço, que eu quero, a roupa que eu quero. Damián está perguntando, que fecha seria os próximos dias? Seria como iniciar esse ciclo de luna? Estamos em luna llena. Entonces, luna llena, tú haces la lista y comienza a ejecutar a partir de la próxima semana. O sea, esa semana, haga la lista. Y la próxima semana, ejecutar 21 días. 21 días tienes para cerrar todo. O sea, luna llena, luna menguante y luna nueva. O sea, esos son los 3 ciclos que tú debes trabajar. Entonces, como son 21 días, comienza en luna llena. Comienza en ciclo de luna llena. Y luego pasa para minguante. Y luego termina en luna nueva. Si tú terminas una relación bien terminada en luna nueva, termina tranquila la relación. Si tú terminas en luna creciente, es posible que regrese. Si tú terminas algo, un trabajo en luna creciente, puede ser que ele siga ahí. Algo pendente. Por eso utiliza la sabiduría ancestral. Utiliza la sabiduría ancestral. Celebra cuando terminar. Visualiza que tienes que hacer. Planea, escribe, ejecuta. Ejecuta con persistencia. Ejecuta con decisión. Tenga la decisión de terminar hasta el fin. O sea, llegue hasta el final. O sea, realmente llegue hasta el final. Aprenda a llegar hasta el final. 21 días, una vez que tú hagas ese proceso de 21 días, tú vas a poder repetir eso otras veces. Porque de cierta forma, una vez que tú grabes eso en tu mente, en tu corazón, tú vas a empezar a armonizar el proceso de cerrar ciclos. Probablemente nunca vas a estar con tantos ciclos abiertos. Pero si ocurre eso, tú ya sabes la técnica. Muy bien, ahora sí estoy abierta a preguntas. Preguntas, ¿quién le gustaría saber? Dudas sobre la metodología, cómo cerrar ciclos y liberar la energía vital para que tú puedas desarrollar nuevos proyectos. Es muy interesante y fascinante esa metodología, yo ya he practicado muchas veces. De hecho, todo lo que yo enseño para ustedes, yo practico. Si yo no practico antes, yo no enseño. Entonces, es una metodología muy funcional, fantástica. Tú vas a ver que tu mente va a se quedar limpia,
quando tu pões lá o foco em cerrar ciclos, tu mente vai começando a articular estratégias para cerrar ciclo, e tu vai vendo que tu vai cerrando ciclos, e todo vai cerrando de uma maneira fantástica. Los ciclos a cerrar, Perla. Los ciclos são coisas pendentes, são elementos, desejos pendentes do passado, pode ser situações que não se quedaram bem aclaradas, digamos assim. Pode ser que coisas que não se quedaram claras para ti, para a outra pessoa, tarefas funcionais, cobranças, deudas, elementos de saúde que tu has postergado, que tu has deixado para depois. Por exemplo, quando há procrastinação de determinados elementos, observa que estás procrastinando. Então, obviamente, estamos aqui falando de elementos do passado, mais do passado, certo? Porque no presente pode haver procrastinação e não queremos enfrentar as coisas do presente, digamos assim. Pero queremos focalizar primeiro do passado, porque se tu limpias o passado, estás pronto, estás listo para caminhar hacia o futuro. Esses são de mis ancestros, como logro descobri-los? Há certas relações que são muito viciadas, que é interessante tu ter o apoio de um terapeuta ou de um constelador familiar. Às vezes pode ser algo que vem de outras vidas, ou pode ser da família. Com a constelação familiar, tu puedes ter uma aproximação muito concreta, Sandra, para descobrir se são de los ancestros. Às vezes, há mandatos familiares poderosos. Às vezes não, quase sempre. Quase sempre há mandatos familiares poderosos. Importante é seguir observando, seguir o processo de autoconhecimento, ampliando a capacidade de dar-se conta, para que tu puedas perceber. E aí vai chegar um momento que tu mesmo vai perceber. Outra pergunta, quem mais eu gostaria de perguntar? Estamos abertos a perguntas. Estamos abertos a perguntas, aproveitem. Aproveitem. Essa é uma grande oportunidade para que podamos encontrar técnicas poderosas para cerrar ciclos. 21 dias. 21 dias para a tua liberação. Tu manejas constelação também? Arias, um taller ou algo assim? Não, Sandra, haveria que buscar um profissional, mas eu tenho um profissional que te recomendo. Como identifico se aún tenho um ciclo por cerrar do passado? Observa se isso vem em tu mente constantemente. Se de alguma forma, internamente, sentes que há algo aí que te molesta, te incomoda sobre isso. Não logras dormir bem, esse pensamento vem a menudo. Esse é um indício poderoso que esse ciclo todavia tem algo pendente. Tu pode falar também com um coach, com um terapeuta, com um consultor. Ele te ajudaria como a perceber se esse ciclo está aberto ou cerrado. Se os ciclos são apegos, qual é a melhor estratégia para cerrar esse ciclo? Há ciclos que não cerramos por medo, há outros que não cerramos por apegos. É observar em que estás apegada, Alejandra. Qual é o ponto de apego? De que tens medo, digamos assim, ou o apego é algo que queremos evitar, digamos assim, ou uma necessidade nossa. Então, observar qual é a necessidade. Tens necessidade de carinho, necessidade de afeto, e trabalha em base a solucionar a necessidade. Porque se tu estás numa relação para compensar uma carência tua, essa base fundamental vai te generar apego.
Pero entonces es muy importante tú comenzar a generar soledad. ¿Qué significa soledad? Es la edad del sol. O sea, dentro de ti, que es la aceptación, que es la capacidad tuya de amor propio. Y ahí sí tú no vas a tener más carencias. Ahí sí tú vas a estar listo para una relación sin apego. No sé, Edgar. Edgar está preguntando si perdió la señal. ¿Ustedes están escuchando bien? ¿Escuchan bien? Edgar, debe ser tu conexión. Kelly, todo es relativo. Ahí, si quieren, incluso voy a dar aquí mi número para las personas que quieren. Podemos ir un poquito más profundo y descubrir si el ciclo que está pendiente es algo, no es algo kármico, es algo de la familia, de la constelación. Sí, Edgar, nosotros vamos subir en YouTube essa conferência e o link vai estar disponível para que vocês possam rever a conferência, recomendar para alguma pessoa. Então, aproveitem. Aproveitem, vejam várias vezes o vídeo, estudem, pratiquem e executem os princípios. Muito bem, estamos chegando ao final. Uma pergunta mais para que nós podamos ir cerrando. Estamos abertos a perguntas. Quem mais? Quem mais me gostaria de perguntar? O Edgar está perguntando, onde pode ver? Pode ver em YouTube. Nós vamos subir na nossa página em YouTube, Coach de Sentido de Vida. Então, você pode ver em YouTube. Muito bem, estamos terminando a webinar. Uma pergunta mais. Uma pergunta mais para que podamos cerrar a webinar. Qual foi o principal aprendizagem? Gostaria que vocês compartilhem o principal aprendizagem antes de cerrarmos. É sempre importante recorrer, é sempre importante celebrar com que foi nosso principal aprendizagem. Me gostaria de escuchar de vocês que escrevam principal aprendizagem. Estamos terminando la webinar. Eu vou compartilhar com vocês acá. Como sei que o círculo se cerrou? Luz Silva. Luz, observa dentro de ti se tu todavía sigue pensando sobre esse tema. Quais são os temas que sentes que faltou falar, que a outra pessoa não disse. Intenta trabalhar desde a compreensão, como observando desde arriba o que ocorreu, e genera uma energia de compreensão, perdão. E bueno, chévere que tu consultar tu terapeuta, tu coach, para que pueda te apoyar a ter a claridade sobre isso. Marta Socorro puso, gracias Gundo, muy importante, interesante el webinar, me encantó lo de ciclos lunares y hacer el cierre de ciclos. Sandra, detenerme, lo que aplazo y me quita el sueño.
Kelly, minha aprendizagem é analisar bem nuestro anterior, se realmente há algo por cerrar. Muito bem. Olga, aprendi a avançar a vida, hay que estar livianos, soltar as cargas del passado, perdonar, agradecer, evolucionar. Luiz, é muito importante estar atento. Quais são os ciclos que devo cerrar? Jarmati, escrevi lo que não é cerrado. Gracias, escrevi lo que não é cerrado. Quero pedir a todos que, por favor, llenem esse link. Eu pus um link de avaliação do evento. Para que llenem esse link. E para terminar, Fanny puso, graças, muito interessante. Aí que tomamos um tempo para analisar o que temos pendente em nossas vidas. Perla, muito importante cerrar ciclos para abrir espaço para receber novas experiências e mais crescimento. Isso é verdade, Perla. Se tu queres renovar a energia de tu closet, quita as roupas antigas e muito pronto tu vais ver que vai volver com roupas novas. Abre o espaço para o novo entrar. Invito a todos a buscar métodos que generem disciplina, que sejam supervisionados por coaches, mentores, que sejam experiências vivenciais. Por isso, acompanhe nós na página de Facebook, nossa, Liderazgo CB Colômbia, e aproveite vídeos com ensinanças que estamos entregando, webinars, livros, seminários. Liderazgo Cóndor Blanco é um método da organização Cóndor Blanco e é um método que nos ajuda a generar a superação, a transformação personal. Todos nós podemos solos, pero com o apoio de um coach, com um método que nos ajuda a generar disciplina de uma forma vivencial, generando uma gravação na memória celular, é muito mais fácil, muitíssimo mais fácil. Por isso, quero pedir o favor que llenem a hoja de avaliação do evento, que é esse link que eu estou enviando aí, que é muito importante para nós conhecer a opinião de vocês. E nos vemos nos próximos eventos. Em Bogotá estaremos fazendo eventos presenciais na próxima semana. Em Pereira estaremos fazendo eventos presenciais. Em Barranquilla estaremos desenvolvendo o despertar del tigre interno. Em Pereira estamos trabalhando um reto de 21 dias, que é uma disciplina especial, então aproveitem. Realmente Cóndor Blanco está para apoiá-los, para que vocês possam realmente transformar suas vidas e generar vidas valiosas, vidas impactantes. Isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo evento. Um forte abraço para todos. Que descansem. Tchau.